Olá, tudo bem? E hoje eu gostaria de falar aqui um pouquinho para vocês sobre oração, o poder da oração. Esses dias eu estava vivenciando algumas situações em que eu tive que intensificar em oração. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da oração? Qual é o poder da oração? Como orar corretamente? Como atingir verdadeiramente o coração de Deus? Mas será que a palavra é essa, a frase é essa? Eu tenho que atingir o coração de Deus para obter um retorno, o qual seja a minha vontade? O qual é a minha vontade de satisfazer aquele desejo, aquele pedido em que eu tenho me empenhado em oração? Então, assim, gente, eu vejo que muitas pessoas têm diversas formas de orar, de pedir, e muitas das vezes essa oração ela não é alcançada, ela não tem resposta. E às vezes o silêncio ele dói, soa como uma frustração. Você acaba se frustrando, você acaba de repente até se decepcionando e deixando para lá. E numa nova situação você repete a mesma oração, a mesma ação, você tem a mesma atitude. Mas vamos lá, o que será que está de errado aí? O que será que você tem feito de errado? Será que você tem pedido certo? Será que você tem pedido ao Deus certo, de forma certa? Mas existe esse certo? Existe esse Deus certo? Eu estou chegando à conclusão que as pessoas erraram durante muitos e muitos anos. E muitas coisas foram impostas através de um sistema, através da religião, assim dizer. O nosso Deus, ele não está fora, ele está dentro. Ele não está no templo, ele não está pregado numa cruz. Ele está dentro de cada um de nós, ele é uma partícula de nós. E ele existe em todas as coisas. E assim, aquilo que você pensa que você é, por isso que é falado muito no amor próprio. Aquilo que você pensa que você é, a forma como você se coloca perante o mundo, é a representação de Deus em você. Se você se ama, se você se aceita, se você tem uma autoestima boa, se você realmente vive esse Deus verdadeiro e você olha para você e dá graças por aquilo que você é, por aquilo que você tem e faz, você vai estar exaltando esse Deus que há em você. Agora, qual é a forma certa de atingir esse Deus? É você olhando para dentro de você, é você se conectando com esse Deus e é você sendo sincero em oração com esse Deus. Você expondo tudo aquilo que você está sentindo a Ele. Não fingindo. Se você tem raiva e mágoa de alguém, fala para ele que está difícil de perdoar, que está difícil de engolir aquela pessoa, aquela situação. E que você precisa de meios e formas para poder limpar
e receber esse Deus que há no outro. A palavra de Deus diz que você primeiro precisa se reconciliar com o outro para depois se aproximar dele em petição. Então são coisas, são detalhes que às vezes você não está percebendo, que você não está prestando atenção, de não ter a resposta em oração. Se perceba, perceba esse Deus que há em você. Se você tem sentimento de ódio, de angústia, de rejeição, cure-se primeiro. Cure-se primeiro. Eu já passei aqui algumas formas, algumas ferramentas para você estar limpando tudo aquilo que está no seu subconsciente, porque se fica no subconsciente, você vai ter atitudes que vai te levar a agir de formas contrárias àquilo que é falado na palavra de Deus. Existe a ferramenta, o Ho'oponopono, que você pode estar fazendo. Ela cura verdadeiramente coisas, crenças no subconsciente. E quando você menos espera, você já mudou. Você já mudou e você já pode estar preparado para uma próxima etapa. De repente, para orar, para pedir de forma certa, de forma correta. Então, foi isso que eu pensei em falar hoje aqui para vocês, o poder da oração. No Deus que está dentro de cada um de nós, um Deus que está dentro de você, mas de forma sua, com a sua realidade. Existem pessoas que criam um Deus totalmente às avessas. E elas não entendem aonde está Deus, aonde está Deus. Deus está dentro delas. O que ela está criando? Qual é o Deus que você cria para você? Então, tem aí essa inspiração. Eu tenho lido um livro, comecei a ler um livro de Neville Goddard, que é esse aqui, Obras Reunidas, que é um autor fantástico. Ele fala muito sobre a Bíblia, mas ele interpreta a Bíblia de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. E essa é a forma que verdadeiramente está fazendo sentido para mim. Existe um livro dele, que é O Despertar da Consciência. Ele interpreta a Bíblia todinha, segundo a lei da atração. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, curiosidade, comprem. Procurem ler. Eu, durante essa semana, eu vou ler alguns trechos desse livro para vocês entenderem, saberem um pouquinho do pensamento desse mestre. Eu o coloco como filósofo, pensador. Então fica aqui essa inspiração sobre a oração. Ame-se primeiro, limpe-se primeiro, para depois você orar de forma correta. Tenham todos um excelente dia na paz do nosso lindo e adorado Deus. Tchau.